Eu não me revejo em determinadas situações e digo-as, inclusive algumas do nosso clube. Eu não posso aceitar que ainda agora aconteceu o que aconteceu com o e-mail, que é impossível isto ter acontecido. Impossível, não pode acontecer de maneira nenhuma. Porque eu acho que aquilo que aconteceu com o Sr. Gomes da Silva, em que se concluiu que não podia estar num programa desportivo e ao mesmo tempo ser dirigente do Benfica. O Sr. Presidente do Benfica tomou a opção, e muito bem, das duas uma. Nós temos neste momento um funcionário que está num programa desportivo e que não se faz a mesma coisa. E é mais grave. E é mais grave. Portanto, há que ser coerente nisto. Peço desculpa. Nós não podemos ter um departamento de comunicação neste clube que fala muito, temos gente aí a falar, como é o caso, mas não sabe comunicar. Há uma grande diferença entre falar e comunicar. Por isso eu disse, este clube, para além de maior, tem que ser o melhor, mas tem que ser o melhor em tudo, não é só dentro do campo. Eu não me revejo nesta gente a representar o Benfica. Eu repudio. Por isso estou a fazê-lo aqui com algum ênfase, porque não posso admitir, porque o meu passado e o meu amor a este clube não se coaduna com aquilo que eu estou a assistir. Por mais que isto possa custar-nos perder um jogo, perder dois, é muito mais importante estes valores éticos, porque este clube foi sempre um clube democrático, que respeitou sempre o seu sócio, que respeitou sempre o seu jogador e o seu treinador e todos os seus funcionários. Portanto, eu peço desculpa, mas este é o momento de fazer a reflexão, porque é o momento em que se está completamente crispado e o Benfica não pode continuar a contribuir para essa crispação. Eu vou para um programa desportivo, tenho legitimidade, tenho autoridade para falar sobre o jogo e para falar sobre estas coisas. Pois é. Mas logo a seguir dizem, então e o teu clube começa assim. Tiram-me a autoridade. Momentaneamente eu perco legitimidade. Eu não quero perdê-la. Eu quero sempre defender aquilo que foi os princípios e os valores que eu aprendi neste clube. Vamos olhar ainda para outro tema que marca o Benfica, este fora de campo. Tem a ver com uma polémica entre António Simões e o clube encarnado. António Simões é uma figura histórica do clube encarnado, do Benfica, ele que foi um dos magriços, um dos jogadores presentes no Mundial de 1966. E António Simões queixa-se de uma atitude persecutória, diz que deixou de ser opção para comentar na televisão do clube a partir do momento em que teceu críticas ao que diz ser o edifício de comunicação do Benfica. Diz também que deixou de ser convidado para assistir aos jogos na tribuna presidencial. Isto também já motivou uma reação de uma figura ligada ao Benfica, Pedro Guerra, que diz que as antigas glórias merecem respeito, mas que nem por isso podem mentir. Em estúdio, neste CM Jornal, tenho António Simões, antiga glória do Benfica. António, muito boa noite. É um prazer enorme tê-lo aqui em estúdio. Muito obrigado pela sua presença. Como é que vê todos estes casos, se calhar até lhe posso chamar escândalos, que têm assolado o Benfica nos últimos... Quanto à questão que me pôs, eu procurarei ser sincero. Não quero fazer parte de uma fatia que existe em Portugal que eu faço de conta. Não contem comigo. Estou expectante. Sinto-me preocupado e ao mesmo tempo apreensivo. Preocupado com o quê? Preocupado com o desfecho de tudo isto, porque me parece ser muita coisa. Obviamente que também me resta a esperança de que o Benfica consiga provar, no momento necessário, que tudo isto passa e que vai muito além daquilo que é a importância dos acontecimentos. Ou seja, que há um interesse, eu não lhe chamarei campanha, mas obviamente que isto serve, e o Benfica pôs-se um pouco a jeito, para que os adversários se aproveitem desta situação. É uma situação que eu lamento, e digo expectante porque espero que o que tiver que acontecer, que aconteça. Se tiver que haver responsáveis, pois que o sejam. Se tiverem que ser punidos, que o sejam, porque
porque só assim faz sentido dizermos que vivemos em democracia. Eu quero que a justiça funcione, mesmo que ela tenha que atuar, não digo contra, mas que tenha que fazer justiça perante o meu clube. O seu Benfica. E que prejudica o meu clube. Eu acho que o António, o António Simões dispensa apresentações. De qualquer das formas, eu estou a falar com o mais jovem campeão europeu da história do futebol. Foi campeão europeu com 18 anos e uns meses, não é? Exatamente. 10 vezes campeão nacional. Conquistou por 4 vezes a Taça de Portugal. Foi capitão daquela que, enfim, para quem percebe muito mais de futebol do que eu, é considerada a melhor equipa de sempre do Benfica. E, portanto, viveu os momentos de glória do Benfica. Como é que vê hoje em dia o clube do seu coração envolvido em todos estes escândalos? O que é que um homem como António Simões sente ao ver tudo isto que está a acontecer ao Benfica? Sabe que isto... eu não tenho nada boa relação com isto tudo, como pode imaginar. Eu pertenci e tive o privilégio de representar, juntamente com outros, uma geração extraordinária que deu as maiores glórias ao clube. Que deu os maiores títulos e que representa a grande fatia do verdadeiro Benfica, daquele que eu aprendi com outros, como José Águas, primeiro capitão, segundo Mário Coluna, e que depois os substituí nesse processo de responsabilidade. Não me fica nada mal dizer do amor que nós temos pelo clube. Eu, quando falo disto, tenho pena de já não cá estar o Eusébio Coluna aqui ao meu lado, como pode imaginar, e depois assistir a tantos casos no qual vejo o meu clube envolvido, que nós estamos com incerteza do que é que verdadeiramente se passou. Eu espero que vá até ao fim, e ao mesmo tempo depois assistir a gente que, em nome do Benfica e em representação do mesmo, eu não me revejo de maneira nenhuma, no qual já o afirmei por várias vezes. Isto dói, isto é uma dor, isto é uma mágoa que cá está dentro. Acabou agora de fazer uma crítica implícita a algumas pessoas que publicamente defendem o Benfica. Há aqui um certo distanciamento de António Simões para com a atual direção do Benfica. Existe. Obviamente que eu não me revejo em tudo isto, mas devo dizer também que há gente boa dentro do clube. Claro. O trabalho que o Luís Filipe fez no clube é meritório, sem dúvida nenhuma. A questão está em algumas das pessoas que o rodeiam, no qual eu não me revejo, que se fazem representar em nome do próprio e que é uma autêntica vergonha. Isso eu não posso deixar de o dizer. Está-se a referir a quem, concretamente? Pedro Guerra e mais, não é só esse, há mais. E, portanto, quando eu vejo que há uma resistência mental e intelectual de manter estas pessoas no clube, obviamente que eu não posso estar de acordo. E isso é responsabilidade de Luís Filipe Vieira? É responsabilidade primeira dele e depois de todos quantos aceitam a situação. Porque o presidente do Benfica necessita que haja alguém que não diga apenas aquilo que ele gosta de ouvir. É preciso alguém que não seja um yes man, alguém que seja uma voz crítica. É necessário ter massa crítica. Mas o presidente do Benfica valoriza quem tem essa voz crítica ou não? Se o deixa continuar a prestar um péssimo serviço ao Sport Lisboa Benfica, gosta. Ou então, deve-me dizer que ou então vai ser vítima de tudo isto, ou é refém. É muito simples. Isto não tem nada a saber. E, portanto, quem tem o poder é o presidente do Benfica. Mas acha que Luís Filipe Vieira é refém de Pedro Guerra e de outros... Vamos ver, vamos aguardar. A Justiça vai provar seguramente se é ou não é. Mas quem é que são os outros, para além de Pedro Guerra? Paulo Gonçalves é outro grande ilustre, não é? Vamos lá ver. Todo o processo de Paulo Gonçalves
não foi adequada às circunstâncias. Portanto, vamos lá ver. Primeiro pediu admissão. Tenho dúvidas se o pediu. Para quê? Mas publicamente houve essa informação. Paulo Gonçalves pediu admissão e que depois a direção não permitiu. Sim, João, mas eu tenho Não direito... parece que acredito muito nesta versão. Mas eu tenho o direito de duvidar. Claro. Okay? E até me leva a pensar que veio essa demissão para a demonstração de que acreditava no seu funcionário e na proteção ao seu funcionário. Depois veio outra vez outra demissão e depois deixaram-no cair. Onde é que está aqui a coerência? Então, o senhor está inocente ou não? Estão com o receio do que ele sabe ou não? Esta é que é a questão. E eu espero que a Justiça, portanto, elucide, esclareça. E se tiver que o faça. Agora, estas pequeninas atrapalhadas, estas incoerências, como é lógico, eu tenho, não é só o direito que me assiste em denunciar isto. É a obrigação moral que eu tenho. Claro. E o António alguma vez confrontou o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, com esta crítica que está agora aqui a fazer? Bom, nós falámos sobre isto. Falámos sobre várias coisas. Eu não vou aqui divulgar como é lógico. Mas o presidente Luís Filipe Vieira deu-lhe ouvidos ou não? Aparentemente pelos não. Pelos vistos parece que não. E é curioso que eu tive, enfim, uma atuação. Porque cá está outra vez, nós somos capazes de ser coerentes e temos coragem. A quem é que eu falei? Exatamente ao Sr. Presidente do Benfica. Que eu acho que é isso que eu devia ter feito e fiz. E verifico que não aconteceu nada. Vamos lá ver. Eu não vivo para ter razão. Mas o António Simões, neste momento, é oposição ao Luís Filipe Vieira? Não. Eu não sou oposição a nenhum presidente. Não vou ser nenhuma oposição no futuro. Não vou ser candidato a nada. Não vou apoiar ninguém. Eu sou opositor e assumo como tal e faço oposição enquanto Deus Nosso Senhor me der a lucidez a gente que não presta. A gente que não serve. Há pessoas do Benfica que não prestam e que não servem os interesses do Benfica. Exatamente. Quem é que são essas pessoas? Já falei delas, mas Pedro há mais. Guerra, Paulo Gonçalves e mais. E mais pequenos que andam por lá. Quer nomear alguns? Mais pequenos que andam por lá. Não, isso é um assunto que eu tenho a esperança. Quando um dia acontecer alguma coisa ao Luís Vieira, nós vamos saber quem são os que vão fugir. Nós vamos saber. Mas admite que Luís Filipe Vieira possa vir a sofrer consequências em termos de justiça, todos estes casos em que o Benfica está envolvido? Eu espero nunca ver um presidente do Benfica envolvido na mais pequena irregularidade. Claro. Mas o António Simões diz que não é oposição, mas factualmente, está aqui a fazer isso, é uma voz crítica neste momento à atual direção do Benfica. João, mas esta coisa em Portugal é este muito hábito. Se diz a verdade é porque se diz mal. Se está calado é porque não tem voz. Vamos lá saber, o que é que querem? O que é que querem do António Simões? Comigo é assim. Eu não vim para aqui para ter razão. Eu sou, sobretudo, uma pessoa que faz tudo para ser feliz. Isso é que me interessa na vida. Agora, não para tu, e já disse há pouco, que não pertence à fatia que faz de conta. Tudo o que diz respeito ao Benfica, eu tenho a obrigação moral de estar atento e falar sobre isso. E fala de acordo com aquilo que a sua consciência o impele a dizer. Está sozinho nesta atitude mais crítica para com a atual direção do Benfica? Eu não sei. Eu não vejo muita gente a falar sobre isto. Vejo, é assim, quando eu circulo por aí, as pessoas, em vez de me perguntarem como é que está as costas do Jonas, falam-me na topeira. E eu, francamente, fico zangadíssimo com isso. Essa é a dor que eu tenho dentro de mim. Porque gente como Pedro Guerra, gente como Paulo Gonçalves, entre outros, para mim, sem ter ido a tribunal, já estão julgados. E sabe porquê, João? Eu vou-lhe dizer. É que já não me tiram a dor, nem a mancha, nem a noada, o que eu sinto. E essa é muito forte, como deve compreender, para com a minha pessoa. E, portanto, não me revejo nesta gente. Quero mais rapidamente possível que esta gente saia do Benfica. Luís Filipe Vieira tem condições para continuar à frente do Benfica? Eu acho que se apurar que, de facto, Luís Filipe Vieira não tem nada a ver com estas coisas, tem todas as condições para continuar. E eu desejo que não tenha e desejo que continue.
E se, por exemplo, e se eventualmente for constituído arguido, vier a ser constituído Isso é outra... aí o que é que acha que deve acontecer? Deve cessar funções? Aí levanta-se. Eu acho que terá que ponderar o que é que deve ser a posição dele daí para a frente. Como não gosto de fazer futurismo, não é? Eu não sou futurista, como se costuma dizer, não sei qual é que vai ser a posição dele. Eu espero que não. Desde que tem essa visão crítica e desde que assumiu essa atitude mais crítica para com a atual direção do Benfica, foi alvo de represálias? Bom, uma das coisas que fizeram e que francamente não tem a relevância nem a importância que as pessoas quiseram dar foi, a partir do momento em que eu tive uma intervenção na Benfica TV, sendo coerente e sendo verdadeiro e chamando as coisas pelos seus nomes. Onde criticou Pedro Guerra. Exatamente. Ora bem. A partir desse momento... Foi proibido de ir à Benfica TV. Imagina que... Portanto, neste momento o António Simões está proibido de ir à Benfica TV. Completamente. Completamente. Depois de ter feito essa crítica. Depois de eu ter feito essa intervenção. E antes era uma presença assídua. Não direi assídua, mas com alguma regularidade, onde nunca, como é lógico, cobrei um tostão e sempre disponível para participar na Benfica TV. O que acontece é que, após essa minha intervenção, houve gente que não gostou e imediatamente participaram o Sr. Presidente para haver uma reunião de emergência no outro dia às 10 da manhã para proibir o Sr. António Simões. Que gente foi essa? Diga-me lá. Essa gente é gente que está na comunicação social, dentro do Benfica. E, portanto, a decisão foi. É uma voz não grata e então não vem mais à Benfica TV. Imagino que estou chateadíssimo. De facto, faz-me imensa falta a Benfica TV e nem durmo. Está a ver? E falou com o Presidente acerca disso? Dessa proibição que está a dizer? Tive a oportunidade de falar sobre isso e depois disso o Pedro Guerra falou mal de mim dentro da Benfica TV. E o que é que lhe voz... respondeu o Presidente do Benfica quando o confrontou com isso? Falou-me qualquer coisa que perguntou a quem estava na reunião. Isto é verdade e tal. E houve alguém que disse isso sou mais tarde. E quem é que estava na reunião? Aí é que eu vou evitar de o fazer. Só pode ser gente que esteja dentro da Benfica TV e seja responsável pela comunicação social. E para além de ter sido proibido de ir à Benfica TV, sofreu outras represálias? Também. É óbvio que foi mais uma decisão minha, mas deixei de receber o e-mail de convite para assistir aos jogos no camarote presidencial. Agora, se eu quiser assistir, se eu quiser ir ao camarote presidencial, tenho que eu solicitar através de e-mail para me convidarem. Ou seja, eu tenho que me convidar a mim próprio. Isto é ridículo. Isso aconteceu também depois do momento em que fez essas críticas. Exatamente. Portanto, neste momento, António Simões, talvez a maior glória do Benfica, deixou de ser convidado para ir ao camarote presidencial para ver os jogos do Benfica. Eu, se quiser ir ver, eu tenho que pedir que me façam convite. Tem que pedir para ser convidado. Exatamente. É exatamente a situação. É claro que eu não vou. Eu não vou mais ao Estádio da Luz, e não vou mais assistir a nenhum jogo no estádio do meu clube, porque este Sport Benfica é o meu clube, não é o desta gente. Claro. É o meu clube. Claro. Enquanto esta gente estiver no Benfica. Enquanto Pedro Guerra, parece que já está fora, que tinha uma grande sororidade à volta dele, afinal de contas acabou por levar por ser corrido. O outro está lá e enquanto esse senhor lá estiver, enquanto eu não olhar para o meu Benfica da maneira como eu gosto, da maneira como a minha sensibilidade, e não tenho vergonha nenhuma em dizer o meu amor que eu tenho pelo clube, assistir a esta gente dentro do clube, eu não vou, porque é um direito que me assiste. Mas é uma obrigação moral, uma questão de princípio, para valores e princípios que eu também aprendi dentro do clube, eu não vou cruzar-me com gente que não aprecio, que não me revejo e que presta um péssimo serviço ao meu clube. Para terminar, António, sente-se injustiçado? Não sei se a palavra injustiçado faz aqui algum sentido. Eu sinto-me magoado. Substituo o injustiçado por magoado.
Por isso é que eu lhe falei que esta mágoa já ninguém me tira. Porque eu não quero que Deus Nosso Senhor me leve e que esta imagem do Benfica seja completamente o contrário daquilo que eu aprendi dentro do Benfica com colegas e com presidentes. Os meus valores, os meus princípios, como homem, eu aprendi-os em casa com os meus pais, depois na escola e depois no Benfica, com gente adulta, Zé Águas, Mário Coluna, Dr. Bosco Coutinho, etc, etc. E consolidei todos estes princípios, todos estes valores, exatamente dentro do meu clube. Jamais os vou abandonar e jamais vou os admitir que alguém ponha em causa exatamente esses princípios e esses valores do meu Sport Lisboa Benfica. António Simões, foi um prazer enorme tê-lo aqui em estúdio neste CM Jornal. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Vamos lá ver uma coisa. Podem tentar, podem continuar. Há uma coisa que eu lhe garanto. O António Simões é uma das pessoas que eu mais admiro do Benfica. Não ficas magoado com esta declaração dele? Não, porque o António Simões está mal informado. E a culpa não é dele. Porque o António Simões faz este enquadramento. Vamos lá ver uma coisa. Isto não é novo. O António Simões é contra, eu costumo dizer isto neste programa, é contra estes debates televisivos. Porque ele acha que nestes programas não se fala de futebol. Acha que isto é quase tipo... enfim, um combate, não sei... E tem razão, porque interessa entalar o Paulo Andrade e o Coroado, não é para falar de futebol. Deixa-me só terminar. Tem razão. Você está aí mortinho para falar. Interessa entalar e o tonto do Sporting e o Guilherme Aguiar. Isso é que interessa. Há muito tempo que António Simões considera que estes programas são programas que não deviam existir. É verdade que ele já participou em algum. Ele tem uma... direciona o discurso e a análise para o teu caso, digamos assim. Ele participou num programa e depois saiu, mas ele também participou. Quando saiu do programa é que descobriu que afinal os programas não tinham qualidade. Mas isso é o direito dele. E o António Simões está mal informado. Forte ataque, António Simões. Ele está mal informado, porque o enquadramento que ele faz, dizendo se o anterior vice-presidente também estava na direção e estava num programa, tinha que sair... Este senhor, que é funcionário, também tem que sair. Ora, o António Simões está equivocado. O Dr. Rui Gomes da Silva não saiu da direção do Sport Lisboa Benfica porque estava num programa de televisão. O Dr. Rui Gomes da Silva saiu porque teve uma conversa com o Presidente Luís Filipe Vieira e entendeu, apresentou as suas razões para sair. E não tem nada a ver com o programa de televisão. E o António Simões parte desse princípio, dessa premissa, para dizer que nessa situação eu também teria que sair porque sou funcionário do Benfica. Ora, o António Simões também não tem que saber isto, porque, como é evidente, ele não tem que saber tudo. Eu não sou funcionário do Benfica e, portanto, há aqui vários equívocos, mas ele não leva mal. Eu acho que o António Simões está contra este tipo de programas, que eu lamento. Eu nunca vi o Eusébio dizer eu sou o Benfica, nunca vi. E se calhar podia ter dito, se calhar não, podia ter dito várias vezes eu sou o Benfica. Eu nunca vi o Eusébio, por exemplo, fazer isto. Mas, ó Sousa Martins, isto tem a ver com cada um, obviamente, escolhe e cada um identifica aquilo que considera mais ou menos, e eu não estou a pôr em causa todo o seu, aquilo que ele deu ao clube. Mas, por falar em glórias, provavelmente a maior glória viva do Benfica chama-se alguém que o Pedro e o Manel Serrão gostam muito, chama-se Luizão, que é o jogador que ganhou 20 títulos. É o jogador mais titulado da história do Benfica. A seguir temos o Nené com 19 títulos. Depois temos o Coluna, Mário Esteves Coluna, 18 títulos. E temos ainda Shell e Eusébio, para nós benfiquistas o Eusébio ainda cá está, o Eusébio nunca é imortal, 17 títulos. Rui, como é que tu avalias este caso? É estranho que se chegue a uma situação destas entre António Simões e o clube que sempre foi de António Simões e que ele representou durante tanto tempo. Sem dúvida. Agora, tu falaste de uma pessoa, Pedro Guerra, que disse ainda recentemente que Luizão é o melhor jogador da história do Benfica. Eu tenho imenso respeito pelo Luizão, mas isso é assustador. Eu pensei que estávamos num sketch dos Malucos do Riso, mas até essa pessoa faz sentido num programa como os Malucos do Riso, mais do que a falar de futebol. É importante também não se esquecer que essa pessoa que estará mais ligada até a esta situação, porque parece mais do que óbvio que António Simões dirige-se muito a Pedro Guerra naquilo que fala, e eu estou completamente de acordo com António Simões, devo salientar, é uma pessoa que tem problemas com a história e não só a mostrar que, por exemplo, Luizão é o melhor jogador da história do Benfica, também foi uma pessoa que há uns anos disse numa entrevista que Luís Filipe Vieira era o melhor presidente do Benfica desde Cosme Damião. Estamos a falar de um benfiquista que não conhece a história do Benfica, porque Cosme Damião foi tudo no Benfica,
menos presidente, apesar de ter sido eleito presidente do Benfica, mas ter recusado ser presidente do Benfica. Mas eu compreendo, eu creio que Pedro Guerra se devia dedicar à história das camadas jovens do Damaiense e também do futsal do Alfornel, clube que ele representou entre 1987 e 1989. Eu creio que prestava um serviço muito melhor à comunidade. Alder, é estranho este caso entre António Simões, que é uma figura tão conhecida. Primeiro estamos a falar de um grande símbolo do Benfica e Simões, tendo opinião, e a opinião é sempre válida, e estamos a falar de uma pessoa que é carismática e demonstra independência na opinião, eu acho que isso, e grande caráter. Mesmo sendo benfiquista, vê que o Benfica há certos pontos que não está, segundo ele, paralelo ou condizer com a sua história. Isso só demonstra a independência da sua opinião e caráter. Acho que não é menos benfiquista por ser elogios ou contradizer seja quem for, sobretudo mostra um grande caráter. E há que respeitar uma pessoa que foi 10 vezes campeão pelo Benfica, ganhou 5 taças de Portugal e uma Liga dos Campeões e é até hoje o jogador mundial mais novo a conquistar a Liga dos Campeões. E esse senhor Pedro Guerra não tem respeito nenhum e é capaz de comparar um jogador que tem 7 vitórias na Taça da Liga e 4 supertaças, portanto 11 competições, nem é comparar... nem tem comparação possível porque nem existiam na década de 60. A história é demasiado ridículo. A história fala por si. Eu acho que sim, sobretudo, a história fala por si. E quando tu tens uma ligação tão forte ao teu clube, tu não podes ficar privado de demonstrar a tua opinião. Eu acho que sou a favor e as pessoas, por muito que lhes custe falar mal do clube, seja de quem for, têm que ouvir. E o António Simões tem a liberdade e a independência, eu cheguei a ver depois declarações dele, de o dizer, porque não o dizer? Bruno, a tua opinião em relação a este diferendo entre António Simões? Eu recuso-me a dar palco e a promover quem não merece e quem não passará sempre de uma figura menor. De uma forma resumida, o António Simões limitou-se a dizer que o Benfica não se devia relacionar com quem se dá com cartilheiros e com quem esteve envolvido ou relacionado com as topeiras. Isto para resumir. E o mais grave do que estar a comentar o que foi dito, eu creio que o Benfica fica mal neste processo porque tomou partido. A ideia, para quem está de fora, fica-se com a ideia que o Benfica tomou partido por alguém que pode ter contribuído para o Benfica andar nas primeiras páginas dos jornais pelas piores razões. O Benfica, em vez de se afastar dessas figuras, e era isso que António Simões pedia, toma partido por essas figuras secundárias em desfavor de alguém que ficará para sempre na história como um dos seus principais protagonistas. É isso que me choca mais do que os comentários dessas figuras menores. Na minha opinião, o Benfica não pode permitir que uma personagem parasitária, alguém que se distingue apenas pela opinião contrafeita, possa fazer um mínimo de sombra e destratar alguém como é António Simões. Eu não tenho muito mais a dizer do que isto. E são pessoas como António Simões que fizeram do Benfica grande. Sim. Os clubes só crescem com a qualidade dos seus intervenientes. E Simões foi um daqueles que dimensionou o Benfica para outros níveis. E nesta altura, o que estaria a falar, se não fosse estes processos que vão correr nos tribunais, alguns já estão muito perto disso, o que estaria a falar era do talento que está a brotar do Seixal. E em vez de estar a falar disso, estamos a falar dessas personagens menores. E António Simões referiu isso. E António Simões referiu isso, mostrando inteligência, como é óbvio, que falta a outras pessoas. Eu queria dizer o seguinte, e foi aqui referido, eu fui diretor de comunicação do Benfica, é verdade. Entre 2000 e início de 2004. Fui de resto o primeiro com esse classificativo. É irrelevante, mas para que se diga a verdade. Bastaria que houvesse um antigo jogador do Benfica
jogadores de grande expressão do Benfica, posso dar casos, a criticarem-me na praça pública, eu nesse mesmo dia demitia-me. Querem que seja mais claro, eu sou mais claro. Se António Simões, o grande António Simões, o mais jovem campeão europeu de toda a história, ainda hoje tivemos jogos da Champions e não tarda à final, e ninguém vai bater o recorde de Simões. O mais jovem campeão, 10 vezes campeão nacional, figura emblemática do Benfica. Se dissesse de mim o que disse aqui do Pedro Guerra, eu morria de vergonha e demitia-me nesse dia e ia-me embora. Ia-me embora, porque um benfiquista que se preze, um benfiquista com orgulho, com amor próprio e, mais importante, com amor ao clube, ao histórico do clube. Ainda por cima estamos a falar na maior instituição desportiva portuguesa. Estamos a falar num dos poucos clubes míticos a nível planetário. Eu tinha vergonha, demitia-me e ia-me embora. António Simões, boa noite. Afinal, e começo já diretamente com esta questão, sentiu-se ou não afastado por parte do Benfica depois de ter tecido algumas críticas sobre os processos que o Benfica enfrenta? Bom, a resposta é sim. Mas devo lamentar, eu é que tenho que lamentar, não é o senhor Calado que tem que lamentar aquilo que foram as minhas declarações. As minhas declarações são totalmente verdadeiras e há uma ignorância total. Das duas uma, ou o senhor Calado é ignorante ou veio com recados para a televisão de alguém que encomendou para dizer que aquilo que aconteceu comigo é mentira. É verdade, é totalmente verdade, e devo dizer ao senhor Calado que eu tive uma reunião com o Sr. Luís Filipe Vieira e fiz sentir ao Sr. Filipe Vieira, não é o Sr. Calado que me vai dizer a mim que se eu tiver que falar, tenho que falar diretamente com aquilo que ele chama que é o meu sobrinho. Eu não confundo a minha família com os valores e os princípios dos planos Boa Benfica. O Sr. Calado não confunda as coisas. Não se agarra a situações que não existem. A verdade é que eu tive uma reunião com o Sr. Luís Filipe e fiz-lhe sentir o meu desagrado de pessoas que estão dentro do clube e que prestam um mau serviço aos Sporting Boa Benfica, como Pedro Guerra e outros. E isso é completamente indesmentível. Não há nada a fazer, é público. Segundo aspecto. Posso falar? Eu não minto. Responder, sim. Eu não trago recados para ninguém. Eu sou uma pessoa independente. Porque tenho independência financeira que se calhar o Sr. Calado não tem, que me permita ter a minha independência intelectual. E a minha independência intelectual permite que eu diga a verdade. O grande serviço que se presta aos Sporting de Boa Benfica é dizer a verdade. Não é encobri-la, com receio que os adversários tirem partido da verdade. Ou seja, para eu poder agradar ao Benfica, eu tenho que mentir para tirar argumentos aos meus adversários. Não contem comigo para isso. Vou continuar igual a mim próprio. Posso falar? Não faz diferença nenhuma. Quem gosta de mim ou não faz. Olha, já agora aproveito para dizer uma coisa. Mas, mister, você tem que... Eu todos os outros... que se calhar não simpatizam que a verdade da coragem que eu tenho é dizer. Mister, mas você... Diga-me uma coisa. Mister, você tem que... Mas diga-me uma coisa, mas porquê é que você... Mas porquê é que você não ouve aquilo que uma pessoa também pode dizer? A verdade dos factos e com a atitude, digamos, direita... Está a ouvir? Se calhar você só... 392, que grande chatice. Olha, um dia se calhar o Calado não vai ao meu funeral. É uma grande chatice. Estou marimbando completamente para isso. Portanto, mister, posso falar? Posso falar? Não traga recado. Não faça favores a gente que não merece. Ponto final. Pronto. Agora posso falar? Ele está a ouvir? Está a ouvir? Está a ouvir? Eu penso que o António Simões sim, ainda continua em linha. Está a ouvir? Não sei se está a ouvir. Sim. Está a ouvir, mister? Sim, está a ouvir. Eu estou a ouvir e lamento mister, mas diga-me uma coisa, você conhece-me, mister, você conhece-me há muitos anos. Não venhas dizer que eu António, mister, você conhece-me há muitos anos, você trabalhou comigo,
Você sabe que tipo de pessoa é que eu sou. Você sabe que eu não preciso vir para aqui. Você sabe que eu não preciso vir para aqui. Não, porque você... Está bem, verdadeiro. Então, mas você dá a sua opinião e eu tenho o direito de dar a minha. Isto não é opinião, isto não é uma questão... Agora, isto não é uma questão de opinião. Não, mas você está a dizer que você... É verdade ou não verdade. Está bem, então, mas você está a dizer... reunião com o Luís Filipe ou não. Tu não sabes que depois de eu ter falado na Benfica TV e ter posto em causa o senhor Pedro Guerra, que falou mal de mim na televisão, esse senhor Presidente permitiu. E no outro dia houve uma reunião de emergência às 10 da manhã que concluíram com a presença do Luís Filipe e toda a gente da comunicação social que a partir daquele momento o Simões era uma pessoa não grata e nunca mais voltou à televisão. Está a mas eu não preciso da televisão da vida para nada. Quem precisa é tu é que precisas. Mas você não se esqueça de uma coisa, você dá a sua opinião e os outros podem dar a dele. Agora, se alguém o proibiu... Mas tu estás a mentir. Se alguém... Tu estás a dar uma opinião, se alguém o proibiu... Eu estou a falar a verdade, enquanto a tua opinião é mentirosa. Tu estás a mentir, é mentiroso. Você pode falar, os outros não podem falar. Alguém o proibiu de ir à Benfica TV falar. Tu não mereces falar. Alguém o proibiu de ir à Benfica TV falar. Aquilo que tu mentiste aí. Mas alguém o proibiu de ir à Benfica TV falar, diga. E não ia, olha, digo-te uma coisa. Comigo não agora falas você está a dizer que as pessoas vêm para aqui e mais. trazem recados. Você está a dizer que as pessoas vêm para aqui que trazem recados. Não. Conforme você dá a sua opinião, eu dou a minha. Eu tenho tanto direito de dar a minha opinião como você também dá. Eu trago a verdade dos factos. Tu é que dás a opinião mentindo. Então, mas diga-me uma coisa. Mas alguém o proibiu de ir à Benfica TV falar? É verdade. Proibiu. O presidente proibiu de ir à Benfica TV falar. Informa-te. Mas o Benfica proibiu de ir à Benfica TV falar. Foi proibido, foi proibido. Mas foi o presidente que lhe disse isso? Foi proibido, você sabe. Foi proibido. Você sabe do presidente do Benfica com cumplicidade das pessoas que estão na comunicação social. Do Benfica. Garanto-te a ti que é verdade. Pronto, se você está a dizer que o presidente o proibiu... Então não mintas. A informação... Não, desculpe. Não, desculpe. Você não pode estar a chamar mentiroso às pessoas. Você não pode estar a chamar mentiroso às pessoas. Percebe? É mentiroso, mentiste. Então, mas foi o presidente é que disse que você tinha sido afastado. Não tem, olha, diz-te uma coisa. Nem te respondo. Já nem se quer. Nem se quer respondo. António, não vamos tornar esta questão uma questão pessoal, porque não é apenas uma posição tomada pelo António para esclarecer esta questão. Porque não mereces, és mentiroso. António, só para clarificarmos esta questão, aquilo que o António está a reforçar é que houve, depois de ter feito críticas, nesta altura já não temos a oportunidade de falar com o António Simões, perdemos o contacto via telefone, mas reforçava aquilo que foi dito pela Glória do Benfica, que esteve aqui em entrevista à CMTV. Essas declarações estavam aqui a ser comentadas e António Simões disse há pouco, e é mais um exclusivo, que houve uma reunião no Benfica com os responsáveis da comunicação do Benfica, uma reunião liderada por Luís Filipe Vieira, depois de António Simões ter tecido críticas a Pedro Guerra, e nessa reunião ficou decidido que António Simões não seria mais bem-vindo na Benfica TV, em particular na comunicação do Benfica. Foi o esclarecimento que foi a versão, a informação que foi dada por António Simões via telefone, a contrariar algo que o José Calado tinha aqui dito. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa em relação a isto. Mariana, tenho pena que o Sr. António Simões, que é uma pessoa que eu me habituei sempre a respeitar e que sempre tive uma relação de cordialidade com ele, e sempre que nos encontramos, sempre trocámos ideias acerca do Benfica, obrigatoriamente ele num patamar diferente do meu patamar. Ele teve em muitos sucessos do Benfica, é uma figura do Benfica, obviamente. Agora, ele fala uma coisa, né? Diz que ele garantiu que o presidente do Benfica tinha dito que ele tinha sido impedido de ir à Benfica TV. As informações que as outras pessoas têm, as informações que eu tenho, quando venho para um programa, também me informo. Né? Ou seja, está a chamar mentiroso. Não tem que chamar mentiroso. Se calhar tem que chamar mentiroso, se calhar às pessoas que informam, que é uma coisa diferente.
Porque se as pessoas dizem que nunca proibiram de ir à Benfica TV, obrigatoriamente, se eu estou e trabalho em televisão já há quase 5 anos, e se a maior parte das pessoas com quem eu falo geralmente dão-me informações fidedignas, eu tenho que acreditar. São duas versões diferentes. Não é questão, aqui não é questão de estar a colocar em causa ou não. É a questão que, mesmo depois de ter falado nessa questão do Pedro Guerra, já esteve na Benfica TV. Obviamente aqui ninguém está a colocar António Simões num patamar diferente de Pedro Guerra ou não. É uma coisa completamente diferente. O António Simões é uma figura emblemática do clube. Está calado. O António Simões contrariou e entrou inclusivamente em direto via telefone no nosso programa na passada sexta-feira, contrariou a informação que aqui deste sobre o tal afastamento da televisão do clube. Mantens essa informação ou não? Não, sim. Houve, depois disso, e acho que foi um momento realmente que eu considero menos bom entre duas pessoas que já se conhecem há muitos anos e que se respeitam. Tivemos a oportunidade de falar os dois, porque acho que as coisas resolvem assim, quando as pessoas estão de bem e quando não há nada que faça com que eles estejam em desacordo. Tivemos a oportunidade de falar os dois, tivemos a oportunidade de trocar os nossos pontos de vista em relação um ao outro, tivemos a oportunidade de falar sobre aquilo que é a ideia do Sr. António Simões e aquilo que são as minhas ideias e aquilo que foi um choque não só de ideias, mas acima de tudo de alguns mal-entendidos daquilo que seria, depois daquela data, não ter ido à Benfica TV e eu ter visto algumas situações onde o Sr. António tinha participado. Falámos sobre tudo isto, chegámos a um consenso geral que é duas pessoas do Benfica, duas pessoas que têm algo que os une, que é o amor incondicional por um clube, e que realmente, criando uma polémica, ou criando uma suposta polémica entre nós, a única coisa que nós estaríamos a fazer era dar lenha aos nossos adversários para arder e para continuarem e o Benfica não afastou a falar mal do Benfica. O Benfica não afastou António Simões? Não, eu creio que, para mim, sinceramente, eu não acredito, continuo a não acreditar que o Benfica o tenha feito, porque acho que isso seria lamentável, principalmente pela figura que António Simões representa. Mas como te disse, tivemos a oportunidade, e se António Simões, não sei se nos está a ver ou não, mas se ele quiser e que entre em direto e que diga, tivemos a oportunidade de falar como duas pessoas de bem, e eu, na altura, e tive a oportunidade de dizer ao António, houve algumas palavras, sinceramente, que eu não esperava porque é uma pessoa que sempre me disse, e eu sempre falei com ele, e sempre houve um máximo de respeito entre nós, pelos anos que nós temos, pela paixão que nos une, que é o Benfica, e percebemos os dois que não há nada acima do Benfica. Ou seja, e para proteger os interesses do próprio Benfica, achámos por bem dar este assunto como encerrado, porque não faz sentido duas pessoas que se conhecem há tanto tempo e que se respeitam criar uma polémica que para mim deixou de existir. Por isso, para mim é caso encerrado. O Mr. António Simões disse-me exatamente o mesmo, que o assunto estava encerrado entre nós pelos anos que nos une e pelo respeito que nos une. É verdade que houve algumas situações que saíram do contexto e que foram desagradáveis e tivemos a oportunidade de falar sobre isso como duas pessoas adultas e como dois homens que se conhecem há muito tempo e, acima de tudo, benfiquistas, e por isso não quero fazer mais nenhum comentário em relação a essa situação. Para mim é assunto encerrado, acho que para o Sr. António Simões também, e volto a dizer, se ele nos estiver a ver e se quiser confirmar, que o confirme, e iremos ter a oportunidade certamente de nos sentar novamente para falar assuntos relacionados com o Benfica, porque acho que tanto ele como eu, a única coisa que queremos é um Benfica próspero, ganhador, e que acima de tudo passe por todo este tumulto e toda esta situação incólume.